Fala rapaziada, Ramon Catonha para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou estar comentando aqui a respeito sobre tatuagem. Eu vou estar reagindo aqui o vídeo do Ryan e depois vou estar reagindo o vídeo de diversos sacerdotes de religiões abraâmicas, né? E vou falar aqui a minha opinião, né? Que eu já citei aqui algumas vezes, já falei aqui no canal que eu me sinto um cara diferenciado referente ao pessoal da minha época, que a minha geração é normal ter tatuagem, ter brinco, ir pra farra, usar droga, isso daí é coisa normal do cotidiano, entendeu? Por mais que na minha geração a maioria das pessoas são poucos que são diferentes, a maioria segue nessa lógica, é da mesma forma que no passado, aí década de 80, década de 70, era a minoria, os diferenciados que faziam tatuagem. Então, hoje em dia quem não tem é diferenciado e às vezes é chamado de careta, mas meio que já inverteu os papéis, né? Mas vamos reagir aqui e ver a opinião de certas pessoas referente à tatuagem. Vamos lá. Pessoal, não confie em pessoas tatuadas. Qual é o teu preconceito com tatuagem? Você acha que é coisa de presidiário, né? Cara, que Deus te dá um corpo tão perfeito, pra que rabiscar nele? É ingratidão. Que isso, especialmente se você botar caveira, símbolo egípcio. Mas, cara, você já parou pra pensar que todo mundo tem uma caveira? Não Parte faz de sentido, Deus, cara. Não, a caveira é tipo, é um canal pros demônios entrarem no seu corpo, é sério. Olho, pirâmide. Cara, o pessoal que bota aquela. Tô falando sério, cara. Não, cara, tá maligno. Juro pra você. Assiste o curso da Sociedade Secreta da Débora G. Barbosa. Bagulho fudido. Isso aí é coisa de. Cara, uma parada que eu vi o Ryan falando no Instagram dele e eu não tinha parado pra refletir. Depois que ele postou lá, falou: questão, por que você não gosta de tatuagem? Ele, cara, normalmente quem faz tatuagem, quem tatua o rosto é porque passou alguma coisa na vida, não teve pai presente. Aí eu comecei a reparar, mano, os conhecidos meus que fizeram tatuagem, normalmente pai é separado, ou não teve o pai presente. É sempre algo relacionado à família, assim. A pessoa às vezes sofreu ali na infância e acabou, quer fazer uma tatuagem ali e muitas das vezes faz ali um desenho, depois se arrepende. Entendeu? Às vezes é muita emoção. Não tô querendo dizer que todo mundo é assim, cara, mas quando eu parei pra refletir, cara, eu comecei a reparar. Até um parceiro meu que é tatuador e não tem tatuagem. O cara é tatuador, ele é artista, mas não tem tatuagem, tá ligado? Porra, o moleque desenha pra caraca, é brabo. E ele falou, mano, tem gente que às vezes faz ali, depois se arrepende e vem pra cobrir, mano. Tá ligado? Tanto que ele fala, você tem certeza que você tá fazendo, entendeu? Ele fala, mano. Meu portal. Toguro, Padrinho. Os caras tem um monte de referência ao Beelzebub. E o Toguro, cara, o Toguro não teve muito pai presente. Várias vezes ele cansou de reclamar do pai dele. Nas redes sociais falou que o pai dele foi lá, só fez ele na mãe dele. E tipo assim, aí às vezes ele fala que o pai dele não foi presente, trabalhou com o pai dele e tal, mas sempre reclama. Já cansei, pô, acompanho o Toguro desde 2015. Ryan acompanha desde 2020, então eu sei filtrar bem e entender quando estão falando de hype, só marketing, e quando estão falando sério. Eu sou de Deus, Pestana. O fim da vida, cara. Caralho, isso. O fim da vida terrestre. Toda vez que eu olho pra essa tatuagem, eu lembro que eu vou morrer, mano. E é muito foda saber disso. Caralho, agora eu tenho um sócio satanista também. Não, mano. cara. Mano, eu acho totalmente aleatório, cara. Caraca, tu vai fazer uma tatuagem pra toda vez que você olhar, você vai saber que vai morrer. Sendo que isso é uma das únicas certezas que a gente tem na vida. Não tem lógica. Não tem lógica, mano. Você fazer com esse propósito. Entendeu? Por isso que eu falo, mano. Tem nego que faz emocionado. Às vezes tá mamado, ele tá bêbado, tá drogado e vai fazer tatuagem na emoção, mano. Qual é a necessidade de fazer na emoção? Muitas vezes é isso, cara. Onde é que eu fui Não, me meter, cara? Tem um Onde é que eu estoicismo fui teu me nome meter? nessa porra. Você é satanista, sabe? Pessoas que agem na emoção são pessoas perigosas, mano. Que faz certas coisas e depois se arrepende. Sabia. Algumas pessoas disseram que tem um versículo bíblico que Ó, Padre Paulo Ricardo, uma das maiores referências católicas no Brasil. Porra, o cara é brabo, vamos ver o que ele vai falar. proíbe a tatuagem. E trata-se de Levítico, capítulo 19, versículo 28, que diz assim:
Não vos façais incisões no corpo por causa de um morto, nem marcas de tatuagem. Eu sou o Senhor. Trata-se de um contexto em que se fala do culto aos mortos e culto aos deuses falsos. As pessoas naquela época usavam tatuagens para cultuar os mortos e os deuses falsos. Então, é claro, isso é proibido, mas não é a tatuagem em si que é proibida. Você vê algumas proibições, como por exemplo, não aparar a barba. No entanto, todos nós aparamos a barba, desde que não seja um culto a um deus falso. Se depois de refletir muito, de rezar, você, adulto, decide, não, eu quero fazer uma tatuagem, se coloque diante de Deus e pergunte assim, será que os santos mandariam tatuar o seu corpo? O que é que eu posso fazer para agradar a Deus e não somente a mim? Gente, Aí, viu? Porque você vai fazer na emoção, vai fazer ali, eu quero fazer uma caveira para lembrar da morte. Será que isso aí vai agradar a Deus, irmão? Será que vai? Então, pô, pra você que é católico, aí já ficou a resposta, mano. Tudo é lícito, mas nem tudo lhe convém, entendeu? Vamos ver esse outro padre falando. é um assunto tão difícil, né? Eu nunca vi a tatuagem em si como um pecado. Não me ofende em nada, não ofende a minha fé quando eu vejo uma pessoa tatuada vindo à minha missa, por exemplo. Eu acho que a tatuagem, ela não diz nada sobre ninguém, entendeu? Uma pessoa que tem tatuagem, ela pode ser muito mais santa do que alguém que não tenha. Acho que a concepção da gente entender, às vezes, o pecado, ela é muito distorcida de uma realidade. Na minha concepção, não é. Só não acho que a gente tem que fazer por uma modinha, porque todo mundo faz também. Eis aí a questão. Que a maioria hoje em dia faz por moda. Faz porque tá todo mundo fazendo. Igual eu já cansei de ver o Toguro na Mansão Maromba. Chegava gente sem tatuagem lá e falava, pô, tem que ter tatuagem, pô. Tatuagem, pô, meter o shape tem que ter tatuagem, tem que ter tatuagem. Aí fica falando na cabeça da pessoa até que a pessoa faz. Aí depois se bobear se arrepende e tal, entendeu? Eu acho que tem pessoas assim no mundo que vivem para isso, para julgar e condenar os outros e dizer quem é santo ou quem não é. Para mim, não é. Porque quando a Bíblia fala, não tatuarás o Pastor Rodrigo Silva aí, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, vamos ver. corpo e tudo ali, a gente não pode ficar pegando a coisa fora de contexto. Você entendeu? E outra, eu tenho muita gente na igreja hoje que se tornou adventista e tinha se tatuado antes. Você tá entendendo? Então, assim... Mas uma coisa que eu percebo também, né? Uma coisa é você... Antes de se converter, você era de uma forma. Quando se converteu, você se batizou, tal, se fez nova criatura, né? Aí, pô, aí é pra você não cometer determinados erros, né? Entendeu? Ainda nas igrejas, a tatuagem, as igrejas mais conservadoras, eu diria, a tatuagem ainda é vista uma coisa assim, não é recomendável. Eu, particularmente, hoje, eu não me tatuaria. Eu repito, não é porque você está tatuado, não, porque eu penso assim, já falei isso em outras situações. Eu, de maneira nenhuma, posso julgar o caráter de uma pessoa pela tatuagem. É lógico, se você tiver com a suástica aqui, Aí é outra história. É outra história. Virou uma moda. E muitas pessoas vêm para a igreja. Aí o que você vai fazer? Você vai cobrir, não vai poder usar? Não, então... Eu não discrimino hoje caráter de pessoa por causa de tatuagem, e aplicar o texto bíblico a isso aí é distorcer o texto bíblico, porque o contexto ali era outra coisa. Gente, no tempo em que a tatuagem foi proibida, ela estava diretamente ligada à idolatria e aos falsos deuses. Hoje, se um crente faz uma tatuagem de alguém que ama ou de um versículo bíblico, na minha opinião, não tem problema nenhum. Pastor Lamartine Pozella. Mais um pastor aí falando. Pastor Augusto Nicodemos. Olá, pastor Samuel, que fez essa pergunta. A minha opinião a respeito do assunto é que a proibição que nós temos lá no Antigo Testamento dos judeus fazerem marca no corpo tinha um caráter religioso, porque era costume nas religiões pagãs do Antigo Oriente que os adoradores se marcavam, se cortavam ou se tatuavam com os seus deuses e os nomes de seus deuses, para indicar que eles pertenciam àquele deus. Então, eu creio que, não havendo nenhuma conotação religiosa, idolátrica, imoral, impura, numa tatuagem, ela pode ser feita assim.
eu não vejo qualquer dificuldade. Aliás, na visão que João tem de Jesus lá no Apocalipse, na coxa dele está escrito o seu título. Aí é rocha, né? Falar que Jesus estava com tatuagem na visão espiritual. Aí todo mundo vai querer fazer. Um judeu pode Ó, um rabino mais tradicional, ortodoxo aí, falando sobre a questão de tatuagem. fazer tatuagem? Resposta negativa. Um judeu não deve fazer tatuagem. Na Torá consta que isto era um costume dos idólatras antigamente. Lembrando que o Antigo Testamento é um livro ali que foi escrito referente ao povo judeu ali, a Torá, né? A Torá ali é o livro do povo judeu. E o Novo Testamento também é um livro escrito por judeus, né? De judeus para judeus. Então, o contexto que está ali é mais fácil de ser entendido por judeus. Logo que eles têm tradições, entendeu? Os pagãos faziam todo tipo de tatuagem. Então o judaísmo que veio aqui para trazer o monoteísmo, se afastar de tudo que é politeísmo e paganismo, nós não fazemos tatuagens. É proibido fazer isso. Obviamente eu estou falando tatuagens para beleza, como se faz hoje os jovens, etc. Se uma tatuagem eventualmente para estética, que alguém, vamos dizer, com uma mulher que não tem sobrancelhas, ela precisa, isto mexe com ela, com o psicológico dela, com a forma que ela se comunica com as pessoas, ela se sente magoada, assim diante, é outra coisa. Não estamos falando de tatuagem para, na verdade, assunto de saúde. Mas, em geral, qualquer tatuagem nos lembra que nós fomos tatuados em Auschwitz. Vamos se lembrar que nos campos de concentração, judeus tiveram que esticar o braço, muitas vezes a perna, e tatuavam eles como animais. Então, tatuagem para nós não tem uma boa lembrança, uma boa memória. Então, melhor não fazer. Então, eu tenho Outro rabino aí mais tradicional. tatuagens, porque quando eu fiz, eu não era praticante, eu não guardava as leis da Torá. Mas quando eu comecei a estudar e aprender mais, não somente que eu fiquei mais observado, mais praticante, eu também me formei rabino, e hoje eu sei como que é errado, e eu ensino as pessoas, eu explico para eles. Primeira coisa, está errado, mas também se você fez algo errado, não é o fim do mundo. Você não pode fazer tshuva, consertar o seu... O tshuva é tipo, eu acho que... Alguém me corrige se eu estiver errado, né? Tshuva é tipo você se arrepender, né? Ter o arrependimento ali e fazer algo para se arrepender. Eu sei que no judaísmo, essa questão que a gente vê aí do batismo, eu não sei se é techuvá isso, né? Mas eu sei que a tradição do batismo que a gente vê aí, que Jesus foi batizado e tal, aquilo tudo, é tradição do judaísmo, e é uma tradição antiga. Só que tem todo um contexto ali que você tem que ter auto-imersão assim, porque ninguém tem que estar forçando você para você se purificar dos seus pecados, entendeu? Tem todo um contexto aí, né? Tem parceiro meu que ele estuda mais questão do judaísmo, ele saberia explicar melhor. caminho. Ó, esse daqui é um rabino do judaísmo nazareno. O que acontece? Ele acredita em Jesus como Messias, porém não acredita em Jesus como Deus. Entendeu? Ele fala que Jesus é o Messias, é o enviado. Entendeu? E vamos ver a opinião dele. É uma linha diferente do judaísmo. A tatuagem é uma transgressão de Torá, segundo o livro de Levítico, capítulo 19. As pessoas vão querer colocar o versículo ali que não, é só a marcação pelos mortos. Porém, dentro desse versículo possuem duas mitzvot. A primeira é marcar o corpo em prol dos mortos, e a segunda é fazer qualquer rasura, qualquer corte, fazer qualquer tipo de desenho ou qualquer coisa no seu corpo. Porque, de fato, o corpo não é seu. Nosso corpo é emprestado por Akadosh Baruch Hu, e depois esse corpo tem que voltar para a terra de onde veio de fato, do pó. Fazer tatuagem é pecado? Porque se for, tô lascada, gente. A Bíblia diz em Levítico capítulo 19, versículo 28: não fareis lacerações na vossa carne, pince, e nem figura alguma em vosso corpo.
Tatuagem. Eu era do mundo, eu também tenho tatuagem, tenho 13. Eu era do mundo, eu fiz tatuagem. No mundão, não estava mais com Deus, não tenho mais aquilo, não deu. Porque a Bíblia diz que nosso corpo é templo do Espírito Santo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas só um leãozinho. Não é pecado fazer uma cruzinha, um leãozinho, não. Tem que ter o significado do evangelho. Que não é pecado o quê, meu irmão? Que não é pecado o quê? E a gente que já tem? Não, a pessoa quando vem do mundo é uma coisa. Você quando vem do mundo e você fez tatuagem, você não está em Cristo. Agora quando você está em Cristo, nova criatura é. Aí hoje virou moda fazer tatuagem. A pessoa hoje fala, pode fazer um leão, que simboliza o leão da tribo de Judá. Sabe o que vai acontecer? Pode fazer o leão, pode fazer uma tatuagem que não significa mal, um desenhozinho, um passarinho. Daqui a pouco tá fazendo uma floresta no corpo. Daqui a pouco tá fazendo um zoológico. Fez a floresta e agora faz os animais. Aí tatuagem não é pecado? Se a nossa Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, tatuagem não é pecado. Que evangelho é esse, meu irmão? Que evangelho é esse? Eu quero estar vivo para provar esse podcast aqui, porque daqui a pouco vão falar que cheirar cocaína não é pecado, porque em alguns lugares fumar maconha não é pecado mais não, tá? Porque tem pessoas que hoje vivem na igreja, eu conheço pessoas que E aí, quero saber de vocês. Qual a opinião de vocês referente a essa questão de tatuagem? Vocês acreditam que é pecado, que não é, que pode? Eu sei que eu não tenho vontade alguma de fazer tatuagem. Nunca passou pela minha cabeça. Eu acho que muita gente faz por emoção, né? Sai fazendo aí, depois se arrepende. Aí para não ficar sem graça, fala que não se arrependeu. Mas eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham da questão de fazer tatuagem? Deixa nos comentários aí.